nome é Camila, tenho 29 anos e sou mimada, olha, desde o dia que eu nasci. Eu sou filha única, criada como uma joia rara por pais superprotetores. E desde pequena, tudo girava ao meu redor. Brinquedos novos, vestidos escolhidos por mim, viagens que só faziam sentido se eu quisesse ir, né? Se eu chorava, alguém terminava cedendo. Se eu gritava, eu ganhava ainda mais atenção. E assim eu cresci, acreditando que o mundo era um palco, né? E eu era a estrela principal desse palco. No colégio, eu era conhecida como mandona, sabe? Mas eu prefiro pensar que eu era só uma mulher decidida. Se algo não acontecia do meu jeito, eu fazia birra. E sempre funcionou. Com os meus amigos, eu tinha uma postura parecida, viu? Eu gostava de ser o centro das atenções, ditar as regras. E com os namorados, ai meu Deus. Bom, com eles, eu conseguia ser ainda pior. Até que aos 23 anos eu conheci o Vitor. Ele era diferente de tudo aquilo que eu estava acostumada. Eu conheci o Vitor num churrasco de um amigo em comum. Ele era o tipo de homem que não precisava falar alto para chamar a atenção, sabe? Ele era discreto, educado, ele tinha um sorriso tão calmo. E aquele olhar, sabe, que te analisa inteiro, sem parecer invasivo, ele tinha esse olhar. Quando ele me ofereceu uma cerveja, eu fiz pouco caso, sabe? Eu estava acostumada com os homens que corriam atrás de mim, mas ele não fez isso. Ele conversava sem pressa, ele me ouvia de verdade, e isso me desconcertou, eu confesso, viu? E nos primeiros encontros, ele me tratava como ninguém antes havia feito. Ele me esperava no portão, ele lembrava dos detalhes que eu falava, ele ria das minhas manias, ele me mimava, mas não deixava eu passar dos limites, viu? Quando eu fazia drama, ele não brigava comigo. Ele só me olhava com paciência e falava assim: Você sabe que não precisa disso, né, Camila? E daí, gente? Eu me apaixonei. Pela primeira vez, eu achei que eu tinha encontrado alguém que conseguia me entender e me controlar, porque isso era importante também. E daí a gente começou a namorar, e logo ele se tornou o meu mundo. Mas eu também fui fazendo dele o meu espelho, né? Ele tinha que estar disponível sempre para mim. Não importava se ele estava cansado, ocupado ou triste, eu exigia a atenção dele o tempo todo. Eu me irritava com facilidade. Se ele não respondia uma mensagem em 10 minutos, eu já criava cenários trágicos, sabe? Às vezes eu sumia de propósito, só para testar ele. Só para testar se ele ia atrás de mim, sabe? E ele ia, gente, ele sempre ia. Por amor, ou talvez por esperança de que eu mudasse, né? Que eu crescesse. No início, o Vitor ria das minhas crises. Dizia que eu era louquinha, mas adorável. Mas com o tempo, gente, o sorriso dele começou a mudar. Ficava mais curto, mais cansado. E ele já não tentava mais me agradar tanto assim, sabe? Ele começou a dizer não e eu não sabia lidar com aquilo. E eu queria ele o tempo todo. Se ele saía com os amigos dele, eu fazia um escândalo. Se ele esquecia de me dar bom dia, eu passava o resto do dia fria. Eu sempre jogava na cara dele tudo aquilo que eu fazia por ele e vice-versa, né? E eu era tão sem noção, gente, que eu falava assim pra ele: quem mais vai aguentar uma pessoa como eu? Fala sério, né? Só você, né, Vitor? Gente, eu dizia isso sem entender o peso das minhas próprias palavras. Eu era muito doida. A verdade é que com o tempo eu deixei de ser leve, sabe? Eu virei uma cobrança ambulante. O Vitor já não me olhava mais com encanto, me olhava com cuidado, como quem segura algo prestes a se partir. Até que um dia ele partiu finalmente. E foi numa segunda-feira à noite, sabe? Eu esperava ele para jantar e mandei umas 5 mensagens cobrando. Ele chegou super cansado e eu comecei uma discussão porque ele tinha esquecido de comprar o vinho. No meio da minha reclamação, ele só disse assim para mim: Olha, Camila, é o seguinte, eu te amo, mas eu tô cansado. Eu não sou o seu pai, eu sou o seu noivo, mas você não percebe isso. Você só exige e eu só dou. E agora eu não tenho mais nada para dar. Daí, gente, ele fez as malas naquela noite mesmo. 5 anos juntos e tudo acabou ali. Sem gritos, sem traição. Só um homem, gente, que amou até o limite, eu confesso. Quando o Vitor saiu pela porta, foi como se alguém tivesse apagado as luzes da minha vida. Eu fiquei parada por horas no sofá, esperando que ele voltasse, que fosse só um susto. Mas ele não voltou no dia seguinte, nem no outro dia, nem na semana seguinte. Nos primeiros dias eu mandei mensagens, eu liguei, eu pedi desculpas, eu disse que eu ia mudar, eu chorei, implorei, e ele só respondeu uma vez: Camila, cuida de você, querida, cuida de você de verdade. Gente, doía mais do que eu imaginava. Mas a dor não era só eu perder o Vitor, não, tá?
era de me encarar no espelho e perceber que eu tinha empurrado ele para longe de mim. E as minhas exigências, o meu egoísmo, a minha mania de controle afastaram a única pessoa que me amava de verdade. Olha a minha cagada. As minhas amigas diziam que ele não era um homem de verdade por me deixar, mas eu sabia que era justamente o contrário. Ele era homem o suficiente para ir embora de algo que já não fazia mais bem para ele. E eu, bom, eu era só uma mulher mimada que confundiu amor com posse, presença com obrigação. Eu comecei a fazer terapia, né? Eu falei da minha infância, da minha mania de querer que tudo girasse ao meu redor. E eu entendi que amor de verdade, olha, é troca, é leveza, é respeito. A casa ficou ainda mais silenciosa, a vida ainda mais lenta. Mas eu comecei a escutar pela primeira vez a minha própria voz, sem o ruído da necessidade de ser o centro de tudo, sabe? E daí os meses foram se passando. Aos poucos eu fui entendendo que o fim com o Vitor não foi o fim da minha vida. Foi o começo de um olhar mais sincero para mim mesma, sabe? Eu aprendi a me virar sozinha, a pagar as minhas próprias contas, a escolher o que comer sem brigar, a sair sem esperar que alguém estivesse do meu lado o tempo inteiro. Pela primeira vez, eu fui minha própria companhia. Eu descobri que, no fundo, eu nem sabia quem eu era fora de um relacionamento. O Vitor, gente, o Vitor não voltou, não. E eu parei de esperar, tá? Um dia eu vi uma foto dele com outra mulher. Linda, simples, com um sorriso calmo, nada a ver comigo, né? E, gente, doeu um pouco, mas depois passou, viu? Porque naquele momento eu percebi que eu já não era a mesma Camila do passado, sabe? Não porque ele tinha ido embora, não, mas porque eu tinha decidido ficar comigo mesma, não é mesmo? Hoje, gente, eu falo abertamente sobre o meu jeito difícil. Eu ainda sou uma pessoa intensa, mas agora eu sei a hora de respirar. E eu não sou mais uma mulher mimada, eu sou uma mulher em construção. E se por acaso aparecer alguém na minha vida, vai encontrar uma mulher que sabe amar sem sufocar, sabe? Isso é muito importante. Ser insuportável me ensinou muito, mas perder o amor da minha vida, olha, me obrigou a crescer. E essa foi a maior história de amor que eu poderia aprender. A que tive que aprender comigo mesma. Oiê, pessoal, tudo bem? Camila, minha querida, olha, eu vou te falar como se você fosse a minha amiga mesmo, tá? Porque, querida, olha, vamos combinar. Essa sua história não é só tão bonita assim, tá? É também corajosa e dolorosa também. Mas tem algo, gente, nela que muita gente vive e não tem coragem de admitir. Que às vezes a gente ama de um jeito tão carente, sabe? Tão egoísta, que acaba matando o amor que a gente queria tanto manter, sabe? O tiro termina saindo pela culatra. Primeiro de tudo, minha querida, obrigada por ser tão honesta. Sério, assumir que foi mimada, controladora, que estragou um relacionamento com alguém que você amava, olha, isso é difícil, isso é bem grandioso confessar esse tipo de coisa. Porque muita gente só aponta o dedo pro outro, né? E você não, você olhou para dentro. Isso, amiga, olha, é o primeiro passo para você mudar de verdade. E sabe o que eu mais senti aqui nessa história? Que você achava que amar era ser amada do seu jeito, né? Que o outro tinha que estar disponível, se doar, te provar. Mas o amor de verdade é quando duas pessoas se encontram no meio do caminho, sabe? Com equilíbrio. Nem tudo do seu jeito, nem tudo do jeito dele. É uma dança, sabe? Uma coisa equilibrada. Às vezes um puxa, o outro solta. Às vezes os dois precisam parar e respirar juntos, sabe? Precisa de calma, precisa de leveza. O Vitor foi um daqueles amores que aparecem para te ensinar, sabe? Ele te deu um espelho, minha querida. Ele te mostrou os seus excessos, mas também te mostrou paciência, carinho e leveza. E você aprendeu o que é mais importante. E às vezes, querida, a gente só aprende quando perde, viu? É injusto? Muito. Mas é real, tá? Infelizmente a vida é assim. E eu te digo com toda sinceridade: o que você está construindo agora com você mesma é o que vai fazer toda a diferença quando o novo amor chegar. Porque dessa vez, minha querida, você vai saber amar sem precisar sugar, sem precisar sufocar. Vai saber se doar sem se anular. Isso, querida, olha, muda tudo. Você não é mais a mesma mulher que perdeu o Vitor. Você é a mulher que decidiu crescer depois de todo esse rolo, tá? E assim, amiga, continua assim, se acolhendo, se questionando, mas também se perdoando. Porque, olha, errar faz parte, viu? Porque o importante é você não se esconder atrás do erro, e sim você pegar esse erro e aprender com ele, para não cometer mais ele.
E minha querida, quando esse novo amor chegar, porque ele vai chegar, você não vai ficar sozinha para sempre, ele vai te encontrar muito diferente. Ele vai encontrar uma mulher inteira, não perfeita, mas consciente, muito mais equilibrada. E é isso, minha amiga. É o maior presente que alguém pode ter num relacionamento, sabe? Ganhar maturidade emocional. Então, minha amiga, se eu pudesse te dar um conselho, eu ia te falar uma coisinha simples. Olha, continua se escolhendo sempre, em todas as situações. Porque no fim das contas, minha amiga, foi essa a virada da sua história, né? E olha que virada, vamos combinar, né? Parabéns pelo crescimento. E claro, eu tô aqui na torcida por você. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.